Meu caro senador Paulo Paim, presidente desta sessão, eu não tive o prazer e o privilégio de estar presente no plenário do Senado quando Vossa Excelência pôde fazer aqui um registro, à distância eu lhe acompanhei, do fundo do seu coração, carregado de muita emoção pela homenagem que recebeu no Rio Grande do Sul, durante o Carnaval, uma festa de extraordinário valor cultural e popular para os brasileiros. A minha convicção e a minha impressão é que esta homenagem, ela se justifica por uma vida e uma jornada devotada ao trabalho que Vossa Excelência desenvolve no Senado. Tenho tido a honra de compartilhar com Sua Excelência do exercício do mandato, mas muito antes já lhe admirava pela coerência, pela forma combativa, pela forma firme com que Vossa Excelência defende as suas convicções, defende o Brasil e defende o glorioso Estado do Rio Grande do Sul. De modo que eu quero lhe cumprimentar por mais essa homenagem que Vossa Excelência recebeu dos seus conterrâneos do Rio Grande do Sul. De igual forma... Eu que agradeço, Ricardo, mas me permita também que ontem teve a posse da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio. Eu estive lá e fiz questão de destacar a aprovação do projeto que Vossa Excelência relatou, que regulamentou a profissão do comerciário no Brasil e que está na Câmara de Deputados. Parabéns a Vossa Excelência e obrigado pelas considerações bondosas ao meu trabalho. Mas, meu caro senador Paulo Paim, minha caríssima senadora Ana Rita, colega de bancada, que acabou de fazer uso da tribuna do Senado, justificando a importância de sua presença, da presença, enfim, de Sua Excelência nesta importante reunião em Genebra. Vossa Excelência fez aqui um balanço da importância dessa reunião, dos avanços alcançados e de tantos outros avanços e desafios que precisam ser alcançados. Cumprimento Sua Excelência pela manifestação, pelo pronunciamento, pelo mandato que exerce aqui no Senado. Para mim não é surpresa alguma, até porque já convivia com Sua Excelência no Espírito Santo, não apenas como militante política, não apenas como militante do movimento social, como assistente social, representando, contribuindo e compartilhando com nós todos aqui da representação do nosso queridíssimo Estado do Espírito Santo. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu trago para registro nesta noite artigo disponível na internet e nas redes sociais do economista Ivan Ramalho. O economista Ivan Ramalho foi ex-secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Comércio Exterior e fez, a meu juízo, um pertinente, tempestivo e oportuna reflexão acerca de um debate que nós estamos travando nessa casa. Ontem, inclusive, nós recebemos aqui um conjunto relevante de entidades patronais, de centrais sindicais, e o movimento ele faz todo sentido porque todos nós precisamos estar engajados e convergentemente engajados na defesa e na luta da indústria brasileira, na geração de empregos, na indústria nacional. Evidentemente que nos preocupa o fato da indústria brasileira estar perdendo participação na construção do nosso produto interno bruto. Há alguns anos atrás, a indústria chegou a representar 25% do conjunto das riquezas que os empreendedores e os trabalhadores produziam em nosso país. O que era 25% se transformou em 16%, em 17%. Mas é preciso que tenhamos muito cuidado com aquilo que vamos fazer. Eu falo isso não apenas como senador que representa aqui o Espírito Santo, eu falo também isso na condição de relator do projeto de resolução 72, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça e que em seguida estará tramitando na Comissão de Assuntos Econômicos. Já dizia o meu avô que caldo de galinha e imprudência é muito importante para que as nossas decisões possam estar marcadas pela cautela, pela consequência. Porque temos, sinceramente, que aquilo que se deseja não se alcance em função dos fundamentos econômicos, ou seja, o que está promovendo essa escalada de importações
é a valorização do real em relação ao dólar, é a necessidade de importarmos insumos e máquinas e equipamentos para mantermos o crescimento, não é, da nossa base industrial brasileira, e é isso que aborda o economista Ivan Ramalho, um homem experiente, não é, ex-secretário executivo, ex-ministro, portanto, do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio. Diz o economista Ivan Ramalho: a balança comercial brasileira apresentou um excelente resultado no ano passado. O saldo de quase 30 bilhões de dólares, o melhor em 4 anos, foi obtido com exportações de 256 bilhões de dólares e importações de 226 bilhões de dólares, um recorde histórico. Mas um dos pontos que merecem destaque nesse desempenho e que muitas vezes não é percebido pelos analistas é que o extraordinário valor das importações que entram pelo Estado de São Paulo. As compras externas de São Paulo registraram uma diferença abissal em relação às importações dos demais estados federados. As importações de São Paulo, destaca o economista Ivan Ramalho, alcançaram 82 bilhões de dólares em 2011, de um total de 226 bilhões de dólares, o que corresponde a 36% do total das importações em nosso país. O estado do Rio de Janeiro, o segundo colocado, importou apenas 18 bilhões quando nós comparamos com aquilo que importou o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo não incentiva importação. Já os demais estados brasileiros registraram importações em nível bastante modesto. Esses números comprovam que continua existindo uma enorme concentração das importações brasileiras no estado de São Paulo. Isso se deve, em grande parte, à evolução das compras de insumos industriais, cujo crescimento no ano passado chegou a 41%, superando em muito as importações de bens de consumo do próprio Estado, cujo aumento foi de apenas 12%, ou seja, o valoroso Estado de São Paulo, que tantas contribuições deu e dá ao desenvolvimento nacional, tem esse peso em suas importações para alimentar o seu parque industrial com insumos, tá certo? Que são absolutamente imprescindíveis para que São Paulo continue produzindo e contribuindo com o Brasil. Mas o mesmo não ocorreu com as importações no estado de São Paulo no ano passado, que chegaram a 60 bilhões de dólares. Ou seja, importou 82 e exportou 60 bilhões de dólares. O crescimento foi substancialmente inferior, de apenas 14%, quando comparado à expansão média das exportações brasileiras, em média 27%. O déficit comercial de São Paulo, de 22 bilhões de dólares, não impediu que no primeiro ano do governo da presidente Dilma, o Brasil ainda assim encerrasse o ano com um expressivo saldo comercial de 30 bilhões de dólares, naturalmente devido ao desempenho altamente superavitário do conjunto dos demais estados brasileiros. O resultado deficitário da balança comercial de São Paulo decorre fundamentalmente das pesadas importações de máquinas e equipamentos, bem como de componentes e insumos voltados ao processo produtivo, dada a vocação eminentemente industrial do Estado de São Paulo. Em meio a esse cenário, trava-se atualmente um grande debate acerca dos incentivos estaduais na importação, aplicado por alguns estados do país e que são objeto do projeto de resolução do Senado de número 72/2010. Esse projeto, originalmente, tem como objetivo implantar a alíquota zero para o ICMS incidente sobre o comércio interestadual de mercadorias importadas. É notório que existe um robusto movimento do empresariado paulista para impedir a concessão dos atuais benefícios fiscais. Esses incentivos têm desempenhado um papel importante e buscam a promoção do desenvolvimento econômico e social das demais unidades federadas ao estimular
o desembarque de mercadorias em suas instalações portuárias, porque quando você importa, você gera uma escala, você gera uma competitividade para que você possa contribuir também com o movimento inverso, que é o movimento exportador. Os incentivos colaboraram decisivamente para a descentralização das importações. Note-se que a imensa concentração das importações no estado de São Paulo foi sendo construída ao longo dos anos, mesmo em plena vigência dos incentivos fiscais concedidos por vários estados. Ou seja, para além dos incentivos que foram concedidos, ainda assim, as importações no estado de São Paulo subiram de maneira ascendente, muito acima da curva e da média nacional, independente dos estados que incentivaram importações para movimentarem e dinamizarem a sua base econômica. Não é demais reiterar que os incentivos estaduais não provocam um crescimento das importações brasileiras, como bem foi demonstrado em estudo da consultoria Rosenberg e Associados, encomendado pela Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior, amplamente divulgado no ano passado. Leia-se, empresas que participam não só do esforço importador, mas também do esforço exportador. O levantamento da Rosenberg destaca que os incentivos estaduais têm influência residual, no aumento das importações. Segundo a consultoria, o crescimento das importações é causado quase que totalmente pela expansão do produto interno bruto e pela valorização da taxa real de câmbio. Todos os demais fatores somados, ou seja, somados à expansão do produto interno bruto e à valorização da taxa real do câmbio, respondem por menos de 1% do comportamento das importações. O estudo não identifica efeito depreciativo dos incentivos, portanto, sobre a geração do emprego em nosso país, a produção e a renda para o Brasil. Ao contrário, há evidência de impactos extremamente positivos, pois um dos pontos mais relevantes do estudo diz respeito ao desenvolvimento regional. Em todos os estados que concedem incentivos fiscais, foram verificados aumentos contínuos a partir de 1995 na arrecadação de ICMS, no aumento do IDH, no crescimento do PIB em ritmo maior que a média nacional e considerável aumento do número de empregos. A interrupção desse processo, com o fim dos incentivos sugerido pelo projeto que tramita no Senado, além de ter um impacto negativo sobre a economia dos estados atingidos, fará com que se avolumem ainda muito mais importações pelo estado de São Paulo, majoritariamente destinados ao Porto de Santos. Sem dúvida, isso levará a um agravamento das condições logísticas já saturadas e consequências também negativas nas demais malhas viárias do estado. Não faz sentido que isso ocorra justamente no momento em que as empresas que operam no comércio exterior e o próprio governo federal estão preocupadas em efetuar novos investimentos nos vários portos brasileiros, buscando aprimorar a logística e reduzir custos e assim alcançar ganhos em produtividade e em competitividade. O exemplo dado pelas exportações brasileiras em 2011, quando as regiões Norte e Centro-Oeste se destacaram com crescimento em níveis superiores à média brasileira, demonstra que a descentralização pode proporcionar muitos benefícios para a economia brasileira como um todo, além de atenuar o grande, imenso desequilíbrio regional com o qual convivemos há décadas em nosso país. Digo isso, senhor presidente e senhores senadores, na expectativa que nós possamos, ao longo das próximas semanas, que nós possamos, ao longo dos próximos meses, debater com calendário, mas debater, sem a pressa e sem o assodamento. E hoje nós fizemos uma memorável reunião
em minha bancada, a bancada do PMDB, e nós decidimos coletivamente que esse tema será discutido, debatido, contando com o apoio do conjunto maciço das lideranças partidárias nessa casa, de que temas federativos como esse, que têm uma enorme capacidade de impactarem os Estados federados, não podem e não devem ser debatidos de forma assodada, em regime de urgência, até porque somos nós, senadores, os responsáveis, os guardiões pela unidade federativa. De modo que, a partir do dia 20, nós estaremos inaugurando um ciclo de audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Assuntos Econômicos, e ali teremos a oportunidade de fazermos o exercício do contraditório e possamos, à luz daquilo que interessa ao país e daquilo que não é incoerente ou contraditório com aquilo que interessa aos nossos estados, produzir uma legislação que possa fazer com que o Brasil continue nessa mesma direção, que é a direção e a construção da prosperidade compartilhada. Ouço com prazer a minha queridíssima senadora Ana Rita, mas antes registro com alegria a presença do deputado César Conago em nosso plenário. Senador Ricardo Ferraz, eu quero aqui primeiro agradecer as palavras que Vossa Excelência dirigiu ao nosso mandato. São palavras sinceras e merecidas. Muito obrigada. Quero agradecer profundamente, dizer que eu também tenho um profundo respeito pelo seu mandato, pelo trabalho que Vossa Excelência tem realizado na defesa intransigente dos interesses do nosso Estado do Espírito Santo. Dizer que, como governador do Estado do Espírito Santo, Vossa Excelência se empenhou muito para que o nosso Estado pudesse avançar e se tornar, de fato, um Estado hoje melhor do que era alguns anos atrás, né? Implementando políticas, atuando no sentido de garantir que o Estado realmente crescesse, desenvolvesse. Então, Vossa Excelência tem um histórico político muito importante que engrandece o povo capixaba. E quero aqui aproveitar para me solidarizar e dizer que estamos, né, compartilhando deste pronunciamento, porque este tema, né, do ICMS, assim como dos royalties do petróleo, tem nos pautado nesses últimos tempos, né, desde o ano passado, e este ano nós estamos percebendo de que, se não formos firmes, né, no sentido de, juntos com toda a bancada do Estado do Espírito Santo, aqui agora estamos, né, recebendo a visita do deputado César Conago, se não formos firmes e intransigentes, nós não conseguiremos reverter possivelmente o que está previsto. Mas o que Vossa Excelência relata, essas audiências públicas que teremos, com certeza, senador, é fruto de todo um trabalho que a bancada tem feito, né, juntamente com Vossa Excelência e os deputados federais, para que, de fato, esse tema seja debatido. Nós não podemos, uma questão tão importante como essa, que vai comprometer, com certeza, o futuro dos nossos estados, né, do Rio de Janeiro, particularmente do Espírito Santo, nós não podemos permitir que isso seja votado sem que haja um debate com maior profundidade aqui nesta casa. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que estamos felizes com a sua atuação, que muito nos ajuda no encaminhamento dessas questões que são tão importantes para o Espírito Santo. Parabéns e obrigada aqui pelo espaço. Eu tenho e exerço a plena convicção de que, com a manutenção do debate, nós teremos oportunidade para um aprofundamento, senador Paulo Paim, dessa que é uma decisão extremamente complexa que nós estaremos tomando. Porque hoje tenho o juízo firmado que nós poderemos não ajudar o Brasil e poderemos desorganizar a economia de vários estados. Em lugar de nós desconcentrarmos o desenvolvimento econômico, sim, porque nós precisamos que os estados tenham autonomia para produzirem as suas políticas industriais. Se eventualmente existem alguns arranjos econômicos que precisam de alguma alteração, de alguma retificação, vamos fazê-los. Mas nós não podemos condenar, não podemos demonizar a importação como se ela fosse um mal em si mesmo. Não é. Em muitos casos,
A importação é necessária para que a gente possa dar um choque de competitividade, para que nós possamos incorporar tecnologias ao processo industrial. Muitos países, a exemplo da Coreia, que é um exemplo sempre muito referenciado, jamais impôs regras restritivas ou protecionistas àquilo que era importante para o desenvolvimento da sua indústria. Não faz sentido nós incentivarmos bens de consumo, mas faz todo sentido incentivarmos bens, máquinas e equipamentos, insumos que possam, de alguma forma, contribuir para a melhoria da produtividade, da competitividade da indústria brasileira. É a manifestação que trago, senhor presidente, nesta noite de quarta-feira aqui no Senado, tendo em vista o dia que foi um dia extremamente exitoso, porque conseguimos, no consenso, no debate, com apoio, sabe, do líder Romero Jucá, com apoio do líder Renan Calheiros, com apoio do nosso presidente Zé Sarney, estabelecermos que o rito, que o leito natural é o leito do fortalecimento das nossas comissões permanentes. Porque o regime de urgência, ele desvaloriza, ele desidrata, ele esvazia o debate nas comissões permanentes. E tudo que nós precisamos é valorizar as comissões permanentes, onde nós temos a oportunidade de estabelecer um debate com muita franqueza e onde o contraditório pode se estabelecer numa casa democrática e política como essa. Muito obrigado, presidente Paulo Paim.